Fala galera, beleza? Professor Catitas por aqui. Vamos resolver essa questão que fala sobre o século XVII, século XVIII, certo? Sobre o ciclo do ouro no Brasil. Na verdade, não especificamente o ciclo do ouro, mas esse contexto, né, da produção do ouro no Brasil. Vamos nessa? Seda, madeiras aromáticas e têxteis, obras de arte, lã, cristais e muitas peças de porcelana chegaram ao Brasil ao longo dos séculos XVII e XVIII. A opulência proporcionada pelo ouro fez com que esses itens fossem ainda mais presentes em cidades mineiras como Ouro Preto, Mariana e Sabará. Bom, a gente está falando aqui nesse início do texto do contexto do século XVIII, produção aurífera, certo? Minas Gerais, principalmente Minas Gerais, mas também Goiás, enfim, Mato Grosso um pouquinho, tá certo? Então as regiões produtoras, né, de ouro, para onde estão indo esses produtos, seda, madeiras aromáticas e têxteis, obras de arte, lã, cristais, ou seja, isso que a gente chamaria de especiarias, certo? No mercantilismo de uma forma geral, que estão indo para lá justamente por serem a sede, né, para Mariana, Ouro Preto, Sabará, por serem as sedes econômicas desse momento da colônia, beleza? Esses objetos inspiraram a criação das chinesices, ok? Termo que designa um tipo de arte que evoca motivos chineses presentes em várias igrejas barrocas de Minas Gerais. Então ele está falando que existe arte barroca em Minas Gerais, em especial igrejas barrocas, que se apropriam de alguns elementos estéticos desses que estão vindo do mercantilismo, né, nesse comércio transcontinental. Certo? Bom, no texto aqui a gente já tem um pouco da resposta, mas vamos continuar. No Brasil, é bem provável que a inspiração para as pinturas nas igrejas barrocas, com pássaros, elefantes, tigres, mandarins e pagodes, tenha sido tirada de gravuras, tecidos, móveis e principalmente das porcelanas chinesas. Então, o texto levanta a hipótese de que esses motivos chineses presentes nesses elementos artísticos, madeira, seda, têxteis, enfim, cristais, lã, esses produtos chineses tenham inspirado essa arte barroca, certo? Nas igrejas, etc., com alguns motivos chineses, né, que circulavam livremente em uma sociedade enriquecida pelo comércio do ouro e pedras preciosas. Beleza? Então, claramente existe aqui uma relação, né, entre o mercantilismo com produtos chineses chegando ao Brasil, no século XVIII, especial a região das Minas, tá certo? E uma inspiração artística que pode se apropriar um pouco desses elementos, tá certo? Então, o desenvolvimento do processo artístico, aqui ó, processo artístico, né? O desenvolvimento do processo artístico, qual é esse processo artístico? Essa inspiração, essa criação inspirada nesses motivos chineses, tá certo? Descrito no texto, né? Porque o processo artístico descrito no texto foi esse barroco brasileiro inspirado nesses motivos chineses, beleza? Foi possível pelo quê? Então, o que possibilitou esse intercâmbio de referências? Bom, a compra dos produtos chineses, a compra mercantil desses produtos chineses que vieram para cá, que a gente chamou de especiarias, certo? Então, na letra A representação arquitetônica não é o caso, certo? O intercâmbio transcontinental, opa, aqui eu posso ter minha resposta. Afinal de contas, eu tenho mercadorias que estão chegando da China, da Ásia, portanto, enfim, aqui no Brasil no século XVIII. Então, esse intercâmbio transcontinental pode sim ter, de acordo com o texto aqui, sido motivo para a inspiração artística, né, desse processo de produção barroca. Dependência econômica não é o caso, né? O Brasil não dependia economicamente da China nesse momento. Intervenção estatal não é o caso. O texto menciona, inclusive, uma questão muito orgânica da vida do dia a dia e não uma intervenção do Estado. Em nenhum momento ele menciona isso. Nenhum padrão estético específico. Ele não está falando de um padrão estético, muito pelo contrário. Ele está dizendo que existe um intercâmbio no barroco brasileiro, a presença de alguns desses elementos, mas ele não está falando de um padrão estético, certo? Então a gente fica aqui com a letra B, com esse intercâmbio transcontinental de mercadorias especificamente, tá certo? Obrigado, aqui na Academia das Específicas, até a próxima questão, valeu!